E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma gravação aqui, né? Uma live. E hoje tem um convidado muito especial. É um convidado de um segmento que nunca teve aqui no Dialetou, de quase 300 lives aí. É o primeiro neuropsicólogo, né, Isso, Michel Masson? neuropsicólogo. Isso mesmo. Neuropsicólogo. Caramba, velho, muito legal. É bacana e é uma área pouco conhecida, né, Lineker? Aqui em Franca. Aqui em Franca, não fora também. Fora Se também? a gente para pensar assim, em grandes capitais a gente tem bem mais, né? Uhum. Mas interior, cidades do interior de qualquer estado, você vai ver que é uma área pouco conhecida. No Brasil, assim, no geral, ela é pouco conhecida, né? Estudos, né, que a gente tem dentro dessa área, no Brasil, é bem mais restrito. Lá fora, a gente tem muito mais conteúdo a respeito, muito mais pesquisa. Entendeu? A gente já volta nesse papo, porque primeiro eu preciso falar dos meus patrocinadores. Certo. Senão, como é que eu pago as contas daqui, né? Não tem como, Eu né? quero falar que eu sou muito grato à loja Império Masculina, porque eles estão patrocinando agora o podcast aí e automaticamente a minha pessoa. Então vocês vão ver muitas gravações e muitas lives aí eu vestindo roupas da Império. Essa aqui é uma de lá, maravilhosa, o pano e tudo mais. Eles têm duas lojas, uma fica na Avenida Santa Cruz 2624, tá? E a outra fica na Major Claudiano, que é no centro, 2177. Então, se vocês gostaram dessa peça, tem lá na Império Moda Masculina. O Michel deve conhecer, né? Porque é uma loja bem diferenciada aqui na Cidade de Franca. Um abraço pro Léo aí e pra toda a rapaziada. E tá na descrição, pessoal. Se vocês se interessaram, o Instagram deles estão aí. Qual que for mais perto da sua casa, você vai. É praticamente a mesma loja. Falou? Então, é sobre isso. Cara, neuropsicologia. Tá. Por que você partiu pra esse rumo? Para esse rumo, Não, vamos voltar mais um pouco, vai. Psicólogo, por quê? psicólogo, eu acho interessante assim voltar lá atrás, porque de fato, né, a neuropsicologia ela foi uma descoberta ali no meio da minha carreira, no meio não, no início ali da minha carreira, mas foi uma coisa que surgiu, eu não estava esperando, né, do nada, foi um boom. Quando eu falo assim da minha história, acho muito importante falar que eu sou filho do Paulo Masson, filho da Soleila Salles Masson, né, meu falecido pai, sapateiro. E eu gosto muito de falar isso porque eu sou um profissional da saúde e eu acho que, cara, para você ser um profissional da saúde, você tem que estar interessado no seu paciente. E isso implica você conhecer a pessoa, conhecer de onde ela veio, conhecer quem que é a família, quem são os irmãos, a história dessa pessoa. E eu acho isso muito bacana, né? Então, assim, toda consulta que eu faço, eu sempre gero esse conteúdo de trazer essa pessoa para próximo de mim, porque o que todo mundo quer, na verdade, hoje em dia é ser ouvido, é ser escutado, ser acolhido, né? Se é um cara da comunicação, você sabe, se você não tiver entusiasmo e interesse na minha história, como que eu vou me sentir, Uhum. certo? E Então, como quem tá assistindo também vai se sentir, né? O exato. pessoal vê Então, isso aí pra caramba. e se você procura um profissional da saúde, ele tem que estar interessado em você, em primeiro lugar, porque por mais que a gente vai tratar uma doença, o principal ali é o ser humano que está por trás daquela doença, né? Ele não é a doença em si, ele é uma pessoa e a gente precisa ter esse interesse, né? Então, assim, tenho muito orgulho em falar que sou filho deles, né? O Paulo Masson e a Soleila, que devem estar vendo aqui agora, né? A minha mãe, claro, meu pai é falecido. A minha história na psicologia, ela começou lá atrás, quando eu passei, na verdade, no vestibular em História. Nada a ver com a psicologia. Eu ia fazer História, ia Acho da para... hora. Acho da hora demais, é. E passei no vestibular, eu ia para fora. Na época era o UFTM, Uberaba. De última hora decidi ficar, falei assim, não acho que não é isso que eu quero, gosto muito de História, mas acho que não para dar aula, né? Não seria uma coisa que fazia os meus olhos brilharem, né? Uhum. E aí, falei assim, vou dar um tempo, né? Dei um ano. Depois do ensino médio, falei assim, não, agora eu vou fazer, né? Eu vou voltar a estudar. E aí foi quando eu comecei a fazer psicologia. E aí a ideia, assim, inicial, a princípio, né? Falar assim, nossa, vai fazer psicologia? Eu tive um episódio com a minha irmã. Eu tava uns 15, 16 anos de idade e ela teve um episódio depressivo muito forte, ela teve um surto e eu lembro a dificuldade que a gente teve em acesso à saúde mental para tratar o que estava acontecendo ali com a minha irmã.
Tanto que a gente ia em vários profissionais, eram vários diagnósticos, tentaram interná-la uma vez, né? E eu lembro da minha participação muito ativa, que eu sempre tive uma ligação muito grande com a minha irmã, e eu tive uma participação muito ativa nesse processo que ela teve depressivo. Graças a Deus, hoje ela está estável, mas assim, foi um processo muito doloroso, né? E acredito no meu interior que acho que o interesse em fazer psicologia naquele momento partiu daí, certo? Fui para psicologia, aí na minha história, durante toda a minha vida acadêmica, eu falei assim, vou trabalhar em área organizacional, trabalhar com saúde mental, mas mais voltado para o público adulto. Não me imaginava trabalhando com crianças e hoje o meu maior público são crianças, Ironia, né? Ironia do destino. E aí eu lembro que quando eu me formei em psicologia no ano de 2016, meu primeiro emprego foi na Santa Casa de Misericórdia de Franca, né? Amo aquele lugar, eu acho que foi um lugar assim que eu aprendi muito. E lá eu trabalhei na área de políticas públicas de saúde. Lá a verdadeira zona de guerra, né, velho? Lá te prepara uma mesmo. verdadeira zona de guerra. Foram 2 anos, assim, bem intensos. Entretanto, eu percebi que aquilo ali não era para mim. Falei assim, gente, eu fiz 5 anos de faculdade de psicologia e não tô me encontrando, cara. Achei que aquilo ali, para mim, não era o que ia me satisfazer na carreira profissional. Aí eu comecei a atender em clínica, enquanto ainda trabalhava na Santa Casa. Um paciente cá, um colar, né? Até quando eu peguei uma criança, né? Era um garoto na época, aproximadamente uns 9 anos, com autismo. E conversando com a mãe, eu falei assim, olha, vou ser muito sincero, eu não tenho experiência com autismo. Mas se você me permitir, a gente tenta fazer um trabalho com o seu filho. Vou pesquisar, vou estudar e a gente vai a fundo. E aí, na época, eu comecei a fazer uma pós-graduação, né? Na verdade, foi em análise do comportamento aplicada, que é uma pós-graduação que é voltada para as deficiências intelectuais e para o autismo, né, em si. Uma abordagem da psicologia, uma técnica que a gente utiliza muito. E nesse percurso, eu fui chamado para trabalhar na APAE de Franca, né? Eles viram o seu trabalho? Como que foi? Foi assim, eles publicaram uma vaga, eu mandei o currículo, fui fazer a entrevista, e aí... Só que foi uma coisa tão rápida e louca que, assim, eu fiz a entrevista, a mulher só falou assim pra mim, eu gostei de você, quero você, vamos lá. E na época eu não tinha nem experiência, né? Eu falei assim, eu vou tentar, mas não era uma coisa que eu falei assim, nossa, vai dar certo, né? Porque eu tenho experiência, já trabalho com isso. Não, eu ainda estava estudando muito. Acho que eu ainda tinha muito a aprender para poder estar naquele lugar, né? Mas, mais uma vez, foi uma empresa, né? Uma instituição social dentro de Franca que abriu as portas, né? Para o meu trabalho. E eu sou muito, assim, sabe? Extremamente grato, né? À APAE, que foi outra escola que eu lembro que na época eu comecei no núcleo especializado em atendimento ao autista, né? Era o núcleo grave. Então, eram os autistas nível 3 de suporte. Foi uma escola para a vida. Falar assim, atender essas crianças. Não era só crianças, tinha adolescentes, né? A faixa etária era até 21 anos de idade. Então, assim, foi uma escola para a vida, sabe? Assim, você não tem noção da experiência. Eu falo que quem trabalhou na APAE e gosta do que faz... Cara, é muito difícil sair de lá. E você ficou lá quanto tempo, mais ou menos? Quase 5 anos. Quase 5 anos? Caramba. Eu saí de lá em meados do meio do ano passado. E foi um processo muito doloroso para mim, assim, conseguir sair de lá, porque eu já vinha, né, manifestando esse interesse, aí a gente teve conversas para ver se tinha como conciliar e eu conseguir ficar. Mas foi um momento que meu consultório estava dando um boom e eu tinha que fazer uma escolha. Né? Mas ainda assim, para mim, na época foi muito triste mesmo, doloroso eu ter que tomar essa decisão. Mas nesse meio da APAE, você começou a montar seu consultório. Isso. Logo no início ali, quando eu ainda estava na Santa Casa de Franca, eu já fazia atendimentos e eu sublocava a sala por horários. E quando eu fui para a APAE, cerca de 1 ano depois, eu montei meu consultório. Aí eu já estava com consultório. Aí você ficava meio a meio ali. Isso, no seu consultório, você atendia que tipo de paciente?
Aí eu atendia psicoterapia e aí meu público ele foi afunilando um pouco mais para crianças porque o meu trabalho foi ficando mais conhecido, né, dentro do meio de mães de autistas, mães de crianças com TDAH, deficiência intelectual, e acabou partindo mais para esse público, né, quando eu entrei mais diretamente na PAI. E aí aí eu comecei a fazer a pós-graduação também em neuropsicologia, né, hoje sou neuropsicólogo. E dentro da própria APAI, quando, né, eu já me formei neuropsicólogo, eles me ofereceram a oportunidade de ir para a equipe de avaliação diagnóstica, né, que é uma equipe que tem dentro do centro de reabilitação da APAI, para inserir, né, os pacientes que são encaminhados da rede pública ou na escola ou no serviço de atendimento, que é o CER, o Centro Especializado em Reabilitação, que a gente tem aqui em Franca. Então, mais uma vez, a APAI, né, acreditou ali no meu potencial, me ofereceu, né, uma oportunidade muito grande. Um beijo para a Keila e para a Silva, se elas estiverem escutando. Elas eram minhas antigas chefinhas. Elas coordenam o serviço, o Centro Especializado em Reabilitação. E foram pessoas assim que me ensinaram muito do que é a gente atender uma pessoa, atender um ser humano. Porque, igual eu falei no início, antes da gente atender a doença, o transtorno, a queixa desse paciente, a gente tem que lembrar que a gente está atendendo um ser humano, uma pessoa que está ali e ela quer ser escutada, ela quer ser acolhida, ela quer que você tenha interesse no que ela está falando, né? Que você olhe nos olhos dela e diga, né? Ou escuta. Às vezes você não precisa nem dizer muita coisa. Às vezes você só escutando e mostrando que você está dando atenção para aquilo que ela está trazendo já é o suficiente para ela te achar o melhor profissional do mundo. Assim. Eu vejo que, assim, na minha opinião, o psicólogo, o neuropsicólogo, psiquiatra, o que seja, né? Ele tem sucesso em duas coisas. Quando ele consegue, né, ter o diagnóstico e quando a pessoa que está indo nele gosta de ir lá. Sacou? Tipo assim, hoje eu tenho psicólogo. É legal de ir lá, entendeu? A gente vai trocar uma ideia, vai conversar. Criança não vai pensar assim, né? Mas tipo assim, hoje tem o tio lá, o tio Michel, cara, não sei. mas olha, eu tô com meu celular no bolso, mas tem hora que ontem eu tive que remarcar um paciente, 9 anos de idade. Eu atendi ele desde os 3. Desde os 3. Pra você ter uma ideia. 6 anos aí. Né? E ele tá com 9 agora. E aí eu tive que remarcar. Ele me pegou o celular da mãe dele para me mandar um áudio. Eu não posso ficar sem psicóloga essa semana. Como assim você vai desmarcar o atendimento de hoje? Então, assim, você vê que, de fato, a pessoa ela tem que gostar, ela tem que querer, ela tem que entrar no processo. Né? Não é só, vou fazer terapia e pronto. Mas isso parte muito do psicólogo também, né? Igual você tá falando, tratar o humano, né? Sim, é porque assim, a gente tem que ter a técnica. Eu sempre falo isso. Né? Eu tô num momento da minha carreira em que eu consegui alcançar um público muito grande. Então, assim, eu já tenho esse diferencial. E quando eu converso com os meus colegas, eu sempre falo, gente, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que é melhor do que eu, né? Tecnicamente falando. Mas o que conta não é só a técnica, né? Técnica a gente aprimora, a gente aperfeiçoa. Então, assim, eu estou sempre estudando, me aprimorando, tentando entender, estudando, né? Às vezes pego um caso novo e aquilo ali, para mim, né, me desperta uma outra área de estudo e eu preciso ir atrás desse estudo. Então, assim, a técnica, ela é extremamente importante e não tem como a gente fazer um bom trabalho sem ela. Mas o lado humano, né, em conquistar o seu paciente, em entender, né, que não é só a técnica, vai além. Né? Quantas vezes você já escutou assim, nossa, eu fui no médico tal, ele nem olhou na minha cara, né? Então, assim, fui em fulano de tal, mal olhou na minha cara, ele falou que era tal coisa. Talvez até a pessoa esteja certa no diagnóstico. Mas é o jeito de conversar, né? Então, assim, o paciente, ele tá ali, ele quer que você escuta o que ele tem para dizer, né? Por mais que você saiba, segura um pouquinho a onda, né? Então, assim, vamos analisar com calma e entender, porque às vezes a demanda do paciente nem é tanto o próprio transtorno ou a doença que ele tenha. E hoje também nós temos o que eu brinco aqui, que é o Dr. Google, né?
Então a galera pesquisa muito no Google, olha no YouTube e tudo mais, então eles já chegam, não é que sabendo, meio que sabendo, assim. Chega pronto, né? Assim, Ó, eu vi tal coisa, sei tal coisa e tal. Então, se você não escuta esse cara, já vira uma faísca ali, né? exatamente. Então, assim, é importante escutar, mesmo que ele fala que viu no Google, escuta, né? Depois você fala, ó, eu vou te explicar uma coisa, que é o seguinte, o Google, né, ele tá ali, é uma ferramenta extremamente legal de ser utilizada, né? Mas tem muita coisa por trás desses sintomas que a gente tem que investigar. Então, não é de fato isso, né? Vamos entender. E quando eu falo isso, né, e eu digo muito, principalmente para as mães, né, os meus pacientes, porque a maioria são crianças. Ó, tal comportamento ou tal sintoma, tal sinal, ele pode acontecer em tal transtorno, que é o que você trouxe aqui, né? Então, assim, muitas mães chegam lá com a queixa achando que o filho é autista ou tem TDAH, né, dislexia e etc. E fala, meu filho faz isso, faz isso, faz isso. Então, eu estava vendo lá, eu sei que é autismo, eu queria, né, o diagnóstico, eu queria o laudo e etc. E quando você vai explicar, né, a pessoa ela vai compreender que o Google ele te dá uma informação pronta, mas ela é muito fechada. Então, assim, precisa de um estudo mais aprofundado para você entender aquilo ali. Então, escuta o paciente, mesmo que ele fala que veio do Google, que fulano falou e etc., né? Escuta, depois você fala. Uhum. Sempre assim, tem que ser. O que é dislexia? A dislexia ela é um transtorno de aprendizagem. Então, a gente tem dislexia, descalculia, disgrafia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem relacionado à leitura, a descalculia relacionado à matemática, a disgrafia relacionada à ortografia. E aí a gente tem os não especificados, que aí são transtornos de aprendizagem, que pode apresentar as duas, as três, ou as três e mais outras, né? Mas, no geral, é isso. Tá. Aí você, tipo, descobre que a pessoa, no diagnóstico, você vê que ela tem dislexia, né? Ou alguma coisa do tipo. Você tem que abordar estratégias para essa pessoa aprender, para essa criança aprender, né? Sim. É porque, assim, dentro de uma avaliação neuropsicológica, dentro da neuropsicologia, acho que é bom entender primeiro que a neuropsicologia ela é o estudo de como as funções cerebrais afetam o nosso comportamento, as nossas emoções e a nossa personalidade. Então, nada mais é do que a psicologia aliada à neurologia, né? As neurociências. Então, quando a gente fala no neuropsicólogo, você ir ao neuropsicólogo, realizar uma avaliação neuropsicológica que nada mais é do que um exame que vai mensurar por meio de números e descrever, né? Então, é quantificar e qualificar o funcionamento cognitivo, comportamental e emocional daquele indivíduo. Então, por meio de ferramentas, a gente consegue fazer esse levantamento de dados para poder dizer se de fato aquela pessoa tem tal transtorno ou outro transtorno e etc. Uhum. Né? Então, assim, e também quando a gente vai fazer um planejamento de intervenção. Então, a intervenção dentro da neuropsicologia, na maioria das vezes, nem é para mim que o paciente fica. Às vezes, o encaminhamento vai para uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional. Geralmente, acompanha com os três quando são casos de autismo ou TDAH. Tem que ter um fechamento dos três ali. Só um não bate o martelo no diagnóstico. Ou não? Até pode. Até pode. Né? Assim, dentro da área. Né? Mas quando a gente fala em tratamento, cada um vai abordar uma área específica dentro do tratamento. Então, só que na maioria dos casos são relacionados à comunicação e linguagem. Então, a gente faz um encaminhamento para a fonoaudióloga. E aí ela que vai fazer o tratamento. Né? Quando é relacionado a comportamento social, comportamento adaptativo, aí fica junto com psicólogo, neuropsicólogo. Uhum. Quando a gente fala de habilidades de vida diária ou outras habilidades, a gente caminha para uma terapeuta ocupacional. Nutricionista também, tem esses pilares, né? Exato. Então, assim, é importante entender que quando você faz uma avaliação neuropsicológica, você vai ter o direcionamento do que você precisa. Então, você precisa passar por um médico psiquiatra ou neuropediatra, porque você precisa de uma medicação. Então, vamos encaminhar. Você precisa passar pela fonoaudióloga porque o problema é mais relacionado com comunicação e linguagem. Então, vamos encaminhar. Então, a gente vai descrever esse perfil da pessoa, né, mensurar
dar o diagnóstico e encaminhar para os profissionais que precisam, né, fazer o acompanhamento desse paciente. Né? De praxe é isso dentro da avaliação neuropsicológica. Tá, o pessoal tá escutando neuropsicológico e tal. Qual que é a diferença, cara? Do neuropsicólogo pro psicólogo. Exato. Psicólogo, psicólogo é o profissional que fez a graduação de 5 anos, tem seu registro no CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia do estado dele. Neuropsicólogo, ele é o profissional da psicologia com uma especialização em neuropsicologia, né, e que tenha também o registro ativo dentro do Conselho de Psicologia. Então, o neuropsicólogo, ele é uma especialidade da psicologia, ele é um braço, né, que a gente diz da psicologia. Essa é a diferença. Geralmente, os psicólogos vão trabalhar mais com psicoterapias, né? O neuropsicólogo até pega psicoterapia. Então, assim, eu atendo alguns casos de adultos, né, com TDAH, atendo casos de adultos com Alzheimer, né? Então, assim, só que ele é mais específico para transtornos do neurodesenvolvimento e neuropsiquiátricos, né? Então, vou fazer uma terapia porque eu quero me conhecer melhor, quero melhorar o meu processo de ansiedade. Geralmente, uma psicoterapia te ajuda, né? Não é necessário um neuropsicólogo. Agora, se eu tenho problemas relacionados ao meu TDAH, né, que já é algo mais, digamos assim, complexo, o ideal é você encaminhar para um profissional que vai ter as técnicas necessárias para atender aquele paciente, né? Que aí especializado em TDAH, tipo assim. Porque assim, o neuropsicólogo ele vai pegar esse paciente, ele vai avaliar esse paciente, ver quais são as disfunções dele para a gente poder traçar um plano de intervenção. Então, não é só a psicoterapia em si, na maioria dos casos. Né? Cara, a gente tem assunto aqui para 2 dias seguidos, velho. A gente pode falar de autismo, TDAH. Muito. O que você pode falar um pouco, assim, rasamente sobre o TDAH? Porque hoje em dia a galera meio que brinca que virou moda TDAH, né? E também todo mundo fala assim, meu TDAH bateu forte. Cara, TDAH é um negócio sério. TDAH, gente, a gente tem que levar isso a sério, porque assim, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade, tá? Então, virou moda, de fato, falar que tem TDAH. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo é ansioso, todo mundo é impulsivo. E todo mundo tá na correria. Todo mundo tá na correria, todo mundo é reativo, todo mundo tá no celular o tempo todo. Como que você fica com o seu processo atencional em dia? Não fica. Então, assim, é uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala no TDAH, porque sempre quando eu vou fechar um diagnóstico para TDAH, eu encaminho esse paciente primeiro para um clínico, né? Faço a avaliação, vi que bate os critérios diagnósticos para o TDAH, falo assim, agora você vai no médico, você vai fazer uma bateria de exames, que é um check-up, né? Para saber se está tudo em dia. B12, vitamina D, coenzima. Por quê? Falta de vitaminas, de determinadas vitaminas, principalmente B12 e vitamina D, elas podem causar falta de atenção, falta de concentração. O estresse exacerbado do dia a dia, ele pode te causar distração, né? Baixa tolerância à frustração, né? Os vícios, porque quando a gente fala em vício, a gente pensa só em bebida e outras drogas, né? Mas você tem um cara que pega o celular, chega do trabalho, pega o celular às 7 horas da noite e fica até 1 hora da manhã, que é quando ele vai dormir. Só passando vídeo no celular. Às vezes não é nem jogando, o que entra em outra questão, porque a gente tem os jogos virtuais que são um vício também. Mas ele fica lá naquela tela azul do celular o tempo todo. E você vê que a gente está cada dia querendo consumir conteúdo mais rápido, sabe? The Flash. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai se acostumando com a dopamina, tanto com a tela azul, né, do celular em si, causa no seu lobo pré-frontal, quanto com aquele conteúdo que ele te traz um prazer momentâneo. Então, assim, você pode olhar a rede social. Rede social, o que é? São vídeos curtos, 15 segundos, 30 segundos. E, às vezes, o cara nem espera o final. Pegou a ideia, passa o vídeo. É verdade. Não é? Verdade. Isso é o quê? Isso é um vício. Então, o cara, ele vai ficando impulsivo, né? Essa mulher vai ficar impulsiva, vai ficar desatenta. Uma rotina onde a gente não faz uma atividade física, uma rotina onde a gente não tem uma boa alimentação. Então, a gente precisa levar em consideração
uma série de fatores que vão influenciar se essa pessoa tem o diagnóstico ou não de TDAH, porque às vezes não é TDAH, na maioria das vezes não é. Não é, a pessoa só é correria mesmo. Hoje em dia, a gente estima 2% da população com TDAH, né, segundo o DSM. Mas Então, esse tanto de assim, gente que fala que tem, então tá se, tudo, se tudo a enganado. gente parar para pensar, Franca deve dar o quê? Umas 8 mil pessoas com TDAH. O que já é um número alto, né? Uhum. É um número grande. Mas a gente também tem 2% da população que se estima que tem um nível de sociopatia, né? Que é a famosa psicopatia. Então, se a gente está tudo nivelado, por que a gente identifica mais TDAH do que sociopatia? O sociopata ele é diferente do psicopata. O sociopata ele quer ficar só tranquilão na dele e não gosta muito de gente. Não, é porque na verdade a psicopatia, esse é um nome que já foi utilizado há muitos anos atrás. Atualmente a gente ainda usa em alguns casos, mas é só para rotular. É o transtorno de personalidade antissocial, né? Que é a sociopatia, né? Ela é a psicopatia, de fato. Só que ela é um espectro, então ela tem níveis. É, assim como, por exemplo, o autismo, ele tem níveis. Então, assim, você pensa na sociopatia, você tem aquela pessoa que ela transita de um grau leve a severo. Então, quando a gente identifica pessoas com sociopatia dentro da sociedade, você vai ver que o maior número de sociopata está entre cirurgiões. Por quê? Porque cirurgiões têm que ter muito sangue frio para fazer aquilo que ele faz, né? Um errinho deles pode custar a vida de uma pessoa. Então, geralmente, está entre os profissionais da área da saúde que lidam com essa parte mais técnica, né? Cirúrgica, né? Mas, assim, voltando ao que a gente estava falando, se a gente olhar, 2% da população se estima que tem sociopatia, mas 2% também se estima que tem TDAH. Então, assim, será que a gente está diagnosticando certo? Né? Será que as pessoas não estão vivendo num mundo totalmente, né, desregulado e está achando que tem alguma coisa? Ou será que realmente tem? É onde a gente precisa fazer uma boa avaliação. Né? Porque às vezes é um ajuste ou outro na vida da pessoa e aí ela não tem mais nada. Esses dados são dados novos, né? Não faz tempo que isso começou a ser divulgado, tipo assim, né? Esses dados de a porcentagem de TDAH, autismo e tal. Nem sei se tem, né, na verdade. Esses dados que eu passei agora, a gente está levando em consideração do SM5, né? Que é a última edição no Brasil. Então, assim, pode ter atualizações, né, e sempre tem, quando tem revisões, mas atualmente é 2,1% da população, né, se estima que tem o TDAH. Então, falar que todo mundo que diz que tem TDAH tem é uma mentira deslavada, até porque a gente também precisa entender que o TDAH ele é um transtorno que ele advém da infância, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se essa pessoa adulta, quando vai fazer a avaliação, né, dentro do processo de avaliação, a gente não colhe uma história clínica dela, né, para identificar que aquilo ali já acontecia de uma forma ou outra, né, a gente não pode diagnosticar com TDAH, porque acontece na infância. E aí ele tem o seu desenvolvimento para a fase adulta, mas ele tem que começar lá, né? Por ser do neurodesenvolvimento. Tá, e aí para você entender, assim, um pouco de TDAH, você fez alguma especialização também ou não? Isso faz a parte da psicologia mesmo? Assim, eu fiz formações, né, em tratamento, diagnóstico e tratamento para TDAH, porque quando a gente forma em neuropsicologia, é algo muito generalista, digamos assim. Então, você acaba tendo que se especializar em áreas mais específicas. Estudar outros braços, né? Exato. Então, foi quando acabou que eu entrei mais para a área do TDAH, do autismo, das deficiências intelectuais, né? Hoje em dia, eu estou atendendo muito paciente com Alzheimer, Parkinson. Então, foi algo que eu fui me aprimorando, entrando no meio do caminho, porque foi aparecendo. E aí eu comecei a estudar e vi que era uma coisa, assim, maravilhosa. É muito legal você ver... Você já fez um teste psicológico? Qualquer um, assim. Mas eu fiz aqueles validado, bobinhos de internet. Não, esses fodão, não. Quando você faz um teste psicológico, né? No começo eu tinha um certo preconceito, porque eu falava assim, nossa, como que eu vou medir tal coisa na pessoa? A minha namorada tá no 4º ano de psicologia. Sim. Eu pedi pra ela fazer um em mim, só que ela falou que não pode. Vamos nos limites éticos, Não, né? não misture as coisas. Então, assim, são testes. Eu tinha um certo preconceito, porque eu pensava assim, nossa, como que eu vou
quantificar em números tal traço da pessoa, né? E tanto que a maior parte dos estudantes ali tinham isso em si, até porque quando a gente para pensar em Franca, a gente tem 3 universidades que oferecem curso de psicologia. As 3 universidades, elas são mais focadas em psicanálise, psicodrama e terapias existenciais. Então, a universidade que você faz o seu curso, ela também vai dizer muito sobre a sua atuação dentro do mercado de trabalho. Uhum. Eu conheci um cara, quando eu fui começar a fazer neuropsicologia, eu conheci um cara no Instagram, talvez você até conheça, chama Eslen Delanogari. Uhum. Um cheio de tatu na mão, assim e tal. Exatamente. Mas o conteúdo dele é maravilhoso, porque, assim, ele me fez entender que eu posso, sim, trabalhar, né, com números e quantificar o meu trabalho. Porque, embora eu esteja trabalhando com um ser humano, né, igual a gente falou anteriormente, a gente está numa sociedade que ela quer um resultado. Então, ele é um ser humano, mas ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber o que está melhorando, o que não está melhorando, que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção dentro da neuropsicologia. Que aí eu comecei a estudar mais profundamente os testes, porque na graduação a gente estuda 3, 4 testes, né? E existem inúmeros testes, né, que a gente pode fazer uso. E aí o que acontece? Quando eu comecei a estudar esses testes, verificar, falar assim, cara, quando eu pego os resultados de um teste e vou conversar com o paciente sobre esses resultados, eles ficavam de cara, né? Nossa, mas como que você consegue identificar isso em mim? Porque o que você está falando é muito muito próximo da minha realidade. Eu vejo eu fazendo isso, porque aí você explica o resultado e dá exemplos de como aquilo acontece na vida da pessoa. A pessoa cai na real, assim. Aí ela fala, poxa, né? Como que isso acontecia? Eu tô vendo agora que eu sou assim. Uhum. Né? Então, assim, aí que eu comecei a falar, teste psicológico e neuropsicológico é muito legal. Então, assim, se tiver oportunidade, faça, né? Até porque a avaliação neuropsicológica, ela é legal, sim, quando a gente fala em dar um diagnóstico, em planejar um tratamento. Entretanto, qualquer pessoa que tenha interesse pode ir lá fazer, né? Ela não é só uma avaliação que vai dar o seu QI. Ela dá os seus processos de atenção, ela dá os seus processos de memória, ela dá as suas funções executivas, o que você vai ter mais dificuldade, mais habilidade, o seu perfil de personalidade, né? O seu perfil de regulação emocional. Então, assim, são muitos dados que a gente consegue ter com esse tipo de avaliação. Interessantíssimo. Você falou que não imaginava trabalhar com criança, né? E hoje em dia é seu carro-chefe, vamos dizer assim. 90% de onde elas vêm? Tipo assim, a escola indica? Como que é? Como que chega até você? Chega muito pela escola, muito direto dos médicos. Porque, médicos? Quando a criança... Porque às vezes os pais começam a perceber alguma coisa na criança. Nossa, esse menino tá muito devagar, esse menino tá demorando a falar, esse menino tá com dificuldade motora. Então, vamos levar. Eles levam, às vezes, no pediatra, neuropediatra. E aí, o que aconteceu, né? Até eu falo que a neuropsicologia ela é recente. Ela é muito recente, tanto que de uns 3, 4 anos para cá, que médicos começaram a fazer uso da avaliação para poder dar o diagnóstico. Então, vão no médico, o médico fala, ó, o que você está me falando realmente bate. Porque se eu entrar na internet, ler os sintomas de um transtorno depressivo maior e chegar lá no psiquiatra e falar para ele vai falar, você tem transtorno depressivo maior, trata com isso, isso e isso. Ponto. Você entende que, assim, mesmo com a investigação, eu consigo falar algo que o outro quer escutar. Então, eu consigo falar todos os sintomas, sinais, o que meu filho faz, não faz, para o profissional. Só que aí a gente precisa avaliar. Tá legal, seu filho é desatento. Mas como que ele é desatento? Né? Aí a mãe explica para o profissional, tananã, tananã, a escola às vezes fala para a mãe que é desatento, mas desatento com relação a quê?
Entende que você não está me dando um dado palpável? Eu posso ser desatento, inclusive sou desatento, muitas das vezes. Só que significa que eu tenha alguma coisa, Não, às vezes você só é desatento. entende? Então eu preciso, vamos lá, então tá, a queixa é a sua desatento. Vamos investigar essa desatenção? E aí a gente tem os processos de atenção, seletiva, alternada, sustentada, concentrada. Né? A qualidade do foco atencional, porque às vezes a criança ela pode ter um prejuízo, né? Assim, ela estar abaixo da média para a idade dela, para o nível de atenção, mas às vezes a qualidade daquela atenção é boa. E aí é o quê? Às vezes é uma criança que o que ela consegue ficar um período menor de tempo estudando ou dentro de uma atividade. Talvez não seja um problema. Então, assim, a gente é acostumado com um tipo de ensino que foi feito para todos. E para longa data, para demorar. Exato. É. E foi feito por uma população maior, né? Por um grupo majoritário, né? Que antigamente a gente poderia dizer assim. E hoje em dia, o que veio acontecer? As crianças elas estão apresentando particularidades que são diferentes. E aí a escola tem essa criança que não para quieta um minuto, ou que é desatenta. Aí ela chama a mãe e fala, ó... procura um neuropsicólogo, faz uma avaliação, porque a gente notou isso do seu filho, tananã, tananã. E aí, às vezes, a família chega lá, não sei bem por que ele mandou aqui, mas falou que ele é desatento. Tá, mas esse desatento ele pode ser de várias coisas. Então, assim, ansiedade causa desatenção, o TDAH causa desatenção, nem sempre. Ou ele pode ser só hiperativo. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Outras coisas que a dislexia pode ter desatenção, deficiência intelectual pode ter desatenção, a depressão pode ter desatenção. Hoje em dia a gente atende criança com de 6 a 9 anos com ansiedade e depressão. Ele pode não estar enxergando, cara. Ele pode ter problema de vista só. Ele pode ter problema auditivo, no processamento auditivo. Então, mas aí o mais foda é isso, até você descobrir o que é. Exato. Na hora que você tem o rumo, aí beleza. É igual um carro, na hora que você leva no... Gente, eu não tô querendo comparar um humano com um carro, mas tipo, é o mecânico... O trabalho do mecânico é quase a mesma coisa. Na hora que ele descobre aquilo, tipo, é isso, aí ele consegue trabalhar em cima daquilo. O mais difícil da sua profissão, eu vejo que seja isso, né? É o descobrir o que está acontecendo com aquela criança, né? Então, assim, o adulto também, porque eu tenho atendido muito adulto. Como a gente falou, né? Todo mundo hoje em dia acha que tem TDAH. Então, assim, eu tenho atendido muitos adultos com queixas de TDAH e queixas de autismo. Qual que é mais... Qual que é mais difícil de atender, um adulto ou uma criança? Um adulto. O adulto é mais difícil, cara? Eu acho. Agora eu quero que você me fale por quê. Eu sempre achei que a criança era mais difícil de atender. Né? Mas a criança, ela consegue ser honesta e sincera. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Eu faço avaliação neuropsicológica e quando você vai requerer algum benefício, você precisa de um laudo do psicólogo e do médico, né, que o atende. E eu lembro exatamente dessa cena. Na época eu trabalhava no SUS e esse laudo tem que ser fornecido por profissional do SUS, né? Para conseguir, às vezes, isenção de IPI e outros benefícios que você pode conseguir, né, pelo governo. E aí eu lembro que eu fui avaliar a criança, eu fiz uma pergunta para ela, e aí a criança falou assim para mim, 9 anos, ô tio, eu até sei, mas minha mãe falou para falar que eu não sei nada. Tá. Então, então eu não vou responder, tá? Eu falei assim, tá bom. Então tá, você não vai responder, não tem problema, não. E aí eu chamei a mãe dele para conversar. Mas você entende que a criança, ela é honesta, ela é sincera naquilo que ela está fazendo. Às vezes ela vai te dar um trabalho, ela vai te dar um cansaço físico maior. Então, assim, dependendo da criança, né? Teve uma criança esses dias, né? Eu tenho uma colaboradora, uma outra psicóloga, que ela é psicóloga assistente, ela me auxilia nos processos de avaliação, porque a demanda acabou ficando muito alta e eu tive que contratar. Aí a criança chegou, viu a janela aberta, falou assim, ô tia, e se eu pular daquela janela, hein? Então, assim, você vê que são coisas que você tem que tomar muito cuidado, mas te cansa fisicamente. A criança, às vezes, não para quieta um minuto, né? E você tem que ter todo um jogo de cintura. Aquilo te cansa, né? O adulto, ele te cansa mais a análise do que ele está te dizendo. Porque, às vezes, ele está tentando falar
uma coisa, né? Só que ele vai por um outro caminho. Então, ele dificulta o nosso trabalho, digamos assim. Né? Então, assim, Ele já não fala na lata. Não, ele não chega. Não é nem com chegar a a querer queixa. mentir. É só Às dar a vezes, volta. exato. Ele dá muita volta, sabe? Então, assim, nesse sentido, atender a criança é mais fácil. Né? Agora, no sentido físico, atender uma criança é cansativo. Então, assim, mas, mas, assim, ambos, né? Eles vão te dar um cansaço mental por ter que fazer uma análise toda criteriosa de sinais, sintomas e mensurar. E eu achei que psicólogo não fazia conta. Quando eu fui para psicologia, eu falei assim, nossa, vai ser uma maravilha, né? Sem Aí conta quando eu e entrei tal. aí eu comecei tendo bioestatística na faculdade. Eu falei, nossa senhora, o que eu vim fazer aqui? E aí depois, quando eu entrei para a neuropsicologia, eu tive mais 2 anos de bioestatística. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu detestava matemática. Por que ela é tão importante? É porque a gente precisa fazer cálculos a respeito do funcionamento. Então, por exemplo, quando eu vou falar assim... Quando você vai fazer os métodos para descobrir alguma coisa? Exato. Então, assim, por exemplo, uma deficiência intelectual, ela obrigatoriamente ela tem que ter um QI de 69 abaixo. E eu preciso fazer um cálculo para descobrir o QI do indivíduo. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muita ferramenta, né, para o psicólogo que ajuda a gente a fazer isso. Entretanto, a gente tem que aprender a fazer manualmente, né? E até para uma possível conferência, etc. Então, a matemática em si, ela é importante para a gente. Né? Não gostaria que fosse, mas eu preciso dela para poder trabalhar. Né? Então, assim, é teste. Se eu vou falar que o seu QI é 101, por exemplo, eu preciso fazer cálculos para chegar nisso. Entendo. Você falou da questão do QI e tal, a gente escuta muito que os autistas, né, por mais que eles tenham o transtorno, né, o transtorno de autismo, tem o 1, 2 e o 3, né? São os níveis de apoio. Níveis de apoio. Eles dizem que eles têm hiperfocos para várias coisas também, né? O QI deles às vezes pode ser bastante alto, né? Podem sim. Ou isso é só conversa? Tanto no autismo quanto no TDAH, existe essa característica do hiperfoco. Não quer dizer que todos vão ter, mas é uma característica que eles podem ter. Quando você fala num QI elevado, antigamente a gente tinha a síndrome de Asperger, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa síndrome. A síndrome de Asperger hoje ela é o autismo com uma habilidade intelectual acima da média. E pode ser até uma superdotação em altas habilidades mesmo, ou só um nível intelectual que é acima da população no geral. Então, antigamente, síndrome de Asperger, hoje, autismo. E aí a gente só vai definir as características desse autismo. Então, característica uma comunicação funcional, não uma comunicação não funcional, com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com altas habilidades, sem altas habilidades. Né? E aí a gente vai definindo o nível de apoio de acordo com o perfil dele. Alimentação, né? Tem também seletividade tato, alimentar, né? Tem uns que não conseguem relar em tais coisas. São as sensibilidades sensoriais que a criança tem, né? Pode ser tanto auditiva como tátil. Então, assim, são várias características que a gente tem que levar em consideração para fechar o diagnóstico daquele autista, daquela criança com autismo e de qual autismo a gente está falando, né? De quais características a gente está falando, porque existem várias. Então, assim, eu não preciso ter todas. Eu tenho que ter um conjunto de sinais e sintomas que vão me diagnosticar, mas não quer dizer que todo autista é igual. Então, assim, autistas... não é um padrão. Não é tipo o padrão autista. Isso não existe. Não existe. É sempre muito diferente, na verdade. E é o que mais faz a gente ter que estudar mais, porque se fosse uma coisa padrão... seria fácil, porque a gente ia se aprofundar naquele assunto, ponto. Né? Agora, às vezes, até hoje ainda pego, às vezes, criança com autismo em consultório, que eu pego uma característica que eu falo, poxa vida... Eu não tinha visto. Não tinha visto, vou ter que estudar. Tipo o quê? São muitas coisas, Dê um exemplo aí. Uma coisa que surgiu recentemente para mim... Pode falar, né? pode Posso, falar. não tem problema. Uma coisa que surgiu recentemente para mim, eu nunca tinha pegado autismo com superdotação. E eu, foi no ano passado, acho que no ano passado eu peguei meu primeiro caso, né? Depois disso eu já estou com 4, então, assim, de superdotação.
E que é uma população também que não é pequena, mas não é muito identificada, né? Então, assim, a superdotação e as altas habilidades a gente tem que aprofundar também o estudo dentro dessa área, porque não é a superdotação ela não é considerada uma doença, então ela não tem um CID, ela é uma condição, mas a gente tem que estudar para poder dar um melhor tratamento de acordo com aquela necessidade, né? Entendi. Isso Caramba. isso que dificulta um pouquinho nosso trabalho. Mas aí a gente estuda, né? A gente acostumou. Psicólogo tem que acostumar a estudar, porque senão... Sempre tem coisas novas surgindo aí, né? Sempre novos estudos e tudo. Sempre a gente tá inovando, né? Em tudo. Sim. Inovação é o ponto da neurociência, assim. Uhum. Tanto que eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi os novos tratamentos com IA, né? Cara, a gente Exatamente. vai ter que falar um pouco disso. Porque eu tenho um pouco de medo da IA ainda. Ainda não sou brother da IA, não. Cara, é muito interessante, é muito novo. A gente já vai falar dela agora? Vamos falar dela agora. Assim, quando a gente fala em testes psicológicos e neuropsicológicos, como eu disse já, a gente está falando numa gama de ferramentas que a gente vai mensurar várias características do indivíduo. E hoje em dia, no Brasil, é tudo feito folha papel. Então, eu proponho a atividade, eu mensuro, cronometro o tempo, calculo não sei o que, direção que a pessoa colocou e etc. Quando você vai aplicar. Então, se você for para uma aplicação de teste, é você de um lado da mesa, o profissional do outro lado da mesa e ele aplicando uma ferramenta em você. E não é fácil. Você ter que mensurar tempo, você ter que ver comportamento da pessoa, daquele indivíduo dentro da aplicação daquele teste é uma coisa muito complexa. E outros países, né, em que a neuropsicologia ela já é mais desenvolvida em termos de estudo, né, qualificação, tanto de ferramentas como de estudos científicos mesmo, né? Porque no Brasil a gente tá assim, uma coisa que está crescendo, galgando passo a passo ainda. E lá fora a gente já tem um teste, uma ferramenta, né, que na verdade ela chama Nexplora. E o Nexplora nada mais é do que uma... Você já viu aqueles óculos de realidade virtual? Você precisa ter o Meta 3, né? O aparelho, que é o óculos de realidade virtual, para poder fazer a aquisição do software, que ele vai avaliar isso para a gente num tempo, além de num tempo mais hábil, digamos assim, porque ele reduz o nosso tempo de avaliação, porque uma avaliação neuropsicológica você realiza em 6 consultas, né, pelo menos. Ele vai reduzir o nosso tempo de avaliação e ele vai dar uma realidade imersiva para a pessoa. Então, a professora fala, esse aluno em sala de aula é assim. Com esse teste, por exemplo, que aí a gente tem 4 subtestes dentro dele. Um é o Nexplora Aula, que é o que a gente vai utilizar em crianças a partir de 6 anos. Ele simula toda a realidade da sala de aula da criança para fazer o teste. E aí dentro, né, então enquanto a criança está com óculos naquela realidade virtual, você está acompanhando pelo seu computador o que ela está vendo, né, tudo naquele momento e fazendo naquele momento. E você vai fazendo o teste pelo computador e a criança na realidade virtual, ela não te vê mais, só a realidade virtual. Que a gente tem a realidade mista, né, e a realidade virtual que é completamente, ela muda completamente seu ambiente. Então, você vai ter a oportunidade de visualizar essa criança em um loco de sala de aula e observar a atividade motora, comportamento, observar o foco atencional. Uhum. E aí a gente consegue mensurar a qualidade da atenção, né? Quais os tipos de atenção que estão prejudicadas ali. Então, é uma ferramenta que vai trazer para a gente, além de uma precisão maior de dados, porque aí ela vai ter uma validade ecológica. Então, assim, a validade ecológica é o quê? Esse aluno, ele apresenta essa desatenção. Onde? Na escola. Aqui, nesse ponto. Então, tá. Ok. Vocês pegam daquele ponto ali... Exato. Porque aí ele vai dar para a gente também diretrizes. Então, eu consigo traçar um plano de intervenção para aquele professor trabalhar com ele em sala de aula. Porque o professor, às vezes, tem muita dificuldade em como lidar com o comportamento daquela criança em sala de aula, porque ela não sabe nem o que está acontecendo com a criança. Eles não estão preparados, né? Exato. Então, assim, e aí, dentro desses testes, a gente vai ter essa validade ecológica, porque você vai avaliar a criança no ambiente que ela está tendo problema. Porque hoje em dia, eu envio um formulário para a escola me responde esse formulário por meio do relato
do professor ou do cuidador e eu vou analisar o que está acontecendo e o que eu vou investigar. Agora, com a realidade virtual, eu vou ter essa criança em sala de aula dentro do meu consultório. Então, a avaliação, ela vai ter uma validade que, além de psicométrica, né, que são os estudos por trás, ela é ecológica, porque a gente está vendo em loco o que está acontecendo. Ela vai ser mais assertiva, né? Exatamente, é muito legal. Cara, o professor não tem tanta culpa, vamos dizer assim, né? Não. São muitos alunos para ele tomar conta, aí um aluno atípico, ele não está preparado, a escola não oferece, tipo, um suporte. É o aluno atípico, cada aluno eles vão ter as suas diferenças, e aí você pensa, um professor para mim, 10 alunos já é muito, se você parar para pensar em número, para dar conta. Porque eu estou te falando aqui um monte de coisas que eu tenho que estudar por conta da minha profissão. Aí você pega um professor que tem que saber lidar com diferentes perfis, né? Tanto socioemocionais quanto de transtornos, né, do desenvolvimento. É muito complicado. Muito. E aí a gente vai numa reunião, o professor está aflito, está agoniado, que não sabe mais o que fazer. E esse teste, ele dá todas as diretrizes do que tem que ser feito com a criança, que vai proporcionar com que ela consiga aprender, com que ela consiga ter um melhor desempenho, né, com que ela consiga desenvolver. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Esse teste, ele mostra alguma outra coisa a mais? Tipo, sei lá, batimento cardíaco, algum impulso eletromagnético do cérebro, alguma coisa assim? Ou não? Esse teste, o que ele vai medir? Dentro do Nexplora, a gente vai ter 4 áreas. Então, um é para atenção em crianças, outro para atenção em adultos, outro para memória, outro para funções executivas. Tá? Então, assim, são todas funções cerebrais. E aí, ele vai perceber se você está acelerado, e aí batimento cardíaco, né? Então, assim, a criança que é ansiosa, porque aí dá para a gente distinguir também, por exemplo, num adulto, o que é ansiedade, que é falta de atenção. Porque se eu estou fazendo um teste de atenção com você aqui, Lineker, e você está ansioso, muito provavelmente você vai deixar passar um estímulo distrator que eu te apresentei, porque você está ansioso. E aí, eu, enquanto clínico, eu preciso ter esse olhar, peraí, o Lineker está ansioso, então talvez esse resultado aqui não seja fidedigno. Mas como que eu vou saber? Entende que é muito olhar clínico, olhar para você e perceber que você está ansioso? Por exemplo, eu cheguei aqui hoje, eu estava ansioso a princípio, não sei se eu vou perceber, porque é uma coisa que às vezes as pessoas conseguem disfarçar muito bem, né? A ansiedade. Então, quando você vê lá, se o batimento cardíaco está acelerado, né? Se a atividade cerebral está acelerada, né? Se ela tem muitos movimentos com a cabeça, porque às vezes fala a criança é inquieta, a criança não para, ela te dá até a angulação para com a cabeça movimenta mais. Então, assim, é um teste muito preciso. Então, ele vai te dar muitas informações para você ter um diagnóstico assertivo. E aí ele tem a simulação no trabalho, ele tem a simulação dentro de uma casa, né? Tem uma simulação que é feita dentro de um aquário, né? Que a gente faz para trabalhar outras funções. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana. E ela veio para o Brasil agora, né? Agora que a gente tem essa ferramenta. Agora o quê? Tipo, agora, 6 meses? Não. Assim, quando eu falo agora tradução em português, né? Quando a gente fala em amostra normativa brasileira, foi no mês passado que eu participei do webinário, tipo, onde eles fizeram o lançamento. Nossa, é muito novo, cara. Então, na verdade, tinha uma profissional em São Paulo que fazia uso dessa ferramenta, só que ela fazia como um uso complementar e ela traduzia os relatórios, né? Então, porque o sistema ele te gera relatórios, só que era tudo em outras línguas. Hoje em dia a gente já vai ter, né? Hoje tem já, né, no português. Uhum. Então é uma coisa que lançou agora. Meu aparelho chegou esses dias, né? Então assim, o software ainda estou em treinamento para começar a fazer com ele, fazer com o uso da realidade virtual. Então é uma coisa muito nova e que assim, e facilita muito o processo, sabe? Uma criança chegar e ver aquilo traz interesse, aquilo ali vai atrair. Tipo, ela vai achar que tipo, é um brinquedo. Né? Aquilo ali atrai, né? A gente tem muita dificuldade às vezes nisso também. Até gente mais velha vai querer ir. Lógico que vai. Tipo eu.
Você, minha irmã, você acha que eu já não testei em mim muitas vezes? Já, tô só ficando craque. Então, assim, é muito legal. Você coloca um óculos e você vê uma realidade idêntica, sabe? A tecnologia, eu acho que ela tem coisas que ela é muito boa, né? Uhum. Apesar de que ela trouxe muitos prejuízos para a população, a tecnologia é brilhante. Uhum. Então, assim, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue verificar atividade motora, batimento cardíaco, enquanto a criança faz o teste, ela fazendo o teste em sala de aula, né, que seria o ambiente na qual é o ambiente problema, ou no ambiente de casa, onde é o ambiente problema, porque às vezes a mãe fala uma coisa, a professora fala outra, a médica tem uma opinião, aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque Muita aí coisa, muita muita informação. informação e você faz o teste com a criança não é desatenta, ela faz tudo com você, Uhum. né? Teve uma boa liga, aí igual você coloca ela no ambiente e avalia ela naquele ambiente, aí você vê o que realmente é o problema, o que está acontecendo, né? Eu ia querer fazer um teste na escola, velho. Eu nunca tive problema na escola. Nunca fui bulinado, nem nada. Não, tinha as brincadeiras e tal, mas eu nunca fui muito bulinado. Antigamente. Pelo contrário, eu defendia a galera que Que fazia... bom, porque eu achei que você ia falar que você reproduziu. Não, eu briguei muito na escola, apanhei muito por defender meninos que eram bulinados, entendeu? Eu nunca tive BO, mas assim, o terceiro colegial, eu não vi passar, velho. Porque eu trabalhava e mal prestava atenção na aula. Tanto que direto eu sonho que eu tô no terceiro colegial. Eu Olha. sonho que eu não passei de ano, sacou? Eu tenho esse sonho, tipo, direto e reto, assim, ó. Que eu tô no terceiro colegial de novo. Pós-traumático, hein? Então eu ia querer fazer uma parada dessa aí com a realidade na escola pra descobrir alguma coisa. Mas vamos esperar um pouco, né? Tá Bom, bem recente. mas é muito legal, assim, é interessante porque vai ajudar a gente a diferenciar uma ansiedade de um TDAH, vai ajudar a gente a diferenciar a demência, né? O Alzheimer, O Alzheimer. mais precocemente. Tá do que a tendo gente... muito, cara. Eu já atendi alguns casos, né? Ultimamente Mas... tem aumentado. Uhum. E assim, é porque as pessoas... geralmente é a família que acaba levando essa pessoa lá para avaliação porque é uma pessoa já de mais idade. E aí eles se questionam se vale a pena fazer a avaliação dentro, né, no contexto ali em que a pessoa se encontra. Porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, então os sintomas eles tendem a piorarem com o longo do tempo. E aí eles se questionam o porquê de fazer a avaliação. E é muito importante que se faça a avaliação, mesmo que já se tenha o diagnóstico, porque prejuízo cognitivo, chegou nos 30 anos, esquece, é só ladeira abaixo, porque aí o nosso cérebro ele já começa a perder mesmo qualidade atencional, qualidade cognitiva, seu prejuízo de funções executivas, seus níveis vão abaixando. Então, a gente já tem um declínio que é natural. Só que a gente precisa identificar se o declínio daquela pessoa na doença de Alzheimer, se ele é muito acentuado, se não é tão acentuado, se de fato se refere ao Alzheimer, porque, por exemplo, pessoas que fazem uso de lítio, que é uma medicação para o transtorno afetivo bipolar, ela pode causar um declínio cognitivo ao longo prazo, né? E quem tem o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, vai fazer uso de lítio por grande parte da vida. Então, essa pessoa ela tem uma tendência, uma probabilidade maior de ter um declínio Tem esse efeito cognitivo. colateral aí e causar. Exato. Uhum. Então, a gente precisa entender, será que é um Alzheimer? Qual tipo de demência? Porque, às vezes, não é o Alzheimer, né? E aí, a gente precisa traçar estratégias para atrasar o máximo possível a evolução dos sintomas. Uhum. Então, dentro da doença de Alzheimer, às vezes, a gente acaba tendo muito esse questionamento. Por quê? Se os sintomas eles vão aumentar, por que eu devo fazer? Aí é para você dar qualidade de vida e uma vida mais longa para a pessoa. A bipolaridade é igual a galera fala do TDAH. Mesma coisa, eles não sabem a seriedade que é, né? Toda hora eu mudo de humor, sou bipolar. Tipo, como se fosse uma coisa muito simples. Tipo, normal, exatamente. Assim. E aí todo mundo hoje em dia também é bipolar ou é borderline, né? Que são as patologias do momento, né? Uhum. Tem problema de relacionamento, eu sou muito briguento, então eu sou borderline. Por quê? Porque a principal característica, né, de um borderline, de uma pessoa com transtorno borderline, são os conflitos em relacionamentos.
Só que aí a galera escuta o quê? O que elas querem escutar. Peraí, se eu tenho muito conflito aqui, ela esquece de olhar só que talvez ela só seja tóxica e acha que tem uma doença. Aham. Né? E no transtorno afetivo bipolar é a mesma coisa. Não é que você muda de humor toda hora. Tanto que a gente tem 2 tipos de transtorno afetivo bipolar. Um deles é por temporada. Então, é uma temporada em que você está no polo de mania, que é aquele polo onde você fica muito eufórico, impulsivo, né? E às vezes até tem uma confusão também no TDAH para o transtorno bipolar. Alguns pacientes a gente acaba fazendo essa confusão por conta de sintomas. E a pessoa ela tem atitudes que no dia seguinte ela se arrepende. Então, assim, e o outro polo, que é o polo depressivo, onde a pessoa ela chega no fundo do poço da depressão, que aí a gente tem o risco de ideação suicida, né? Outros fatores associados ali à depressão. Então, são polos de temporada. Tem outros, né? No tipo, esse é um dos tipos. Outros tipos são oscilações de humor com maior frequência. Entretanto, a gente ainda tem que apresentar determinadas características, né? Então, porque assim, você falar que é impulsivo é uma coisa. Eu tinha um paciente bipolar que ele é impulsivo, ele vendeu a casa dele porque ele queria viajar. Entende que é um comportamento que te traz um prejuízo, né? Então, é muito fácil você falar que é alguma coisa. Eu sou ansioso, Mas aí esse cara bipolar depois ele se arrependeu? sim, foi uma atitude impensada, não pensa na Uhum. consequência, né? Então, assim, dentro do transtorno afetivo bipolar, quando você está no período de mania, no polo da mania, você vai ter uma atitude que ela é impensada, ela é impulsiva, imprudente muitas das vezes, e que vai te trazer algum prejuízo. Então, sempre que a gente fala em transtornos são prejuízos que a gente tem, né, decorrente de determinadas características que nós temos. Então, eu posso ser impulsivo. Quer dizer que eu tenho transtorno bipolar ou sou TDAH? Não quer dizer, Não. né? Certo? E a Tem essa diferença. euforia também, ela é tão perigosa quanto, né? Sim. Porque na euforia você pode fazer coisas também que você pode se arrepender pra sempre. Você vai ter diversos comportamentos de risco. Comportamento sexual de risco, comportamento perigoso no trânsito, Brigas. brigas, né? Conflitos em relacionamentos. Então, essa impulsividade ela vai te gerar uma série de prejuízos que são de fato prejuízos. Não é, nossa, eu fiquei impulsivo, fui lá e fiz uma comprinha a mais do que eu podia. Né? Uhum. Não é isso. Né? Eu fiz uma comprona numa casa, sabe? Você vê a diferença? Não, eu comprei uma blusinha. Que vai estourar meu cartão, tipo, mês que Exato. vem. Não, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, ou eu vendi porque eu precisava do dinheiro para tal coisa. Né? Então, assim, são características que realmente trazem prejuízo. Tá, Né? e esse bipolar que você falou aí, que tem esses 2 polos, né? Na hora que ele passa de um pro outro, ele meio que... primeiro você falou que ele tem um exemplo que você deu foi o eufórico e depois ele fica muito triste, né? É o Quando polo ele depressivo. polo depressivo. Quando ele passa desse polo depressivo, se ele não se matou, se Deus quiser, ele volta pro eufórico de novo. Tipo, Ou ele meio que pula de um pro outro automaticamente. ele pode ficar estável, né? Uma pessoa com transtorno afetivo bipolar em tratamento... Que isso? Uma pessoa com transtorno afetivo bipolar em tratamento, ela pode se manter estável por muito tempo. Não quer dizer que ela não vá ter os polos ainda. Ela pode ter momentos da vida dela que ela ainda vai ter essas oscilações. Mas ela pode se manter estável, sim. Só que com o uso da medicação e psicoterapia. Aí não tem como fugir. Quando ele é diagnosticado com bipolaridade, não tem como sair fora do remédio mais. Não tem como. Precisa-se, sim, de um estabilizador de humor. O lítio é o mais utilizado pelos psiquiatras. Tem outros, claro, né? Não é uma regra, mas precisa de um estabilizador de humor dentro do transtorno afetivo bipolar. Uhum. Uma dúvida que eu fiquei sobre a questão do autismo, que nós conversamos há pouco, né? Na verdade, no bate-papo todo rolou o autismo. Sim. Um autista... Você não falou nível, né? Você falou... É nível de suporte. Nível de suporte, isso. Um autista tipo nível de suporte 2.
ele tendo uma equipe multidisciplinar e todo um trabalho sendo bem feito, ele consegue regredir para um? Consegue. É porque, assim, o autismo, ele é um espectro. Quando você identifica que aquela criança ou aquela pessoa, né, pode ser um adulto, tem o autismo, a gente classifica qual que é o nível de suporte dela. Esse nível de suporte é quais são as necessidades que ela tem para fazer as atividades de vida diária, ter o desenvolvimento dela e etc. Então, se eu posso estar no nível 1 e ir para o nível 3 se eu não for tratado. Eu posso estar no nível 3 e eu posso regredir, talvez não para o nível 1, mas para o nível 2. Entende? Então, por isso que a gente fala que o tratamento precoce dentro do autismo, ele tem que iniciar o quanto antes. Então, se você pega um bebê de 1 ano e 2 meses, que já deveria ter atingido alguns marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, o engatinhar, o andar, o balbúcio, não apresentou, né? Já não tem mais, ela não tem ainda um olhar direcionado à fala da pessoa, porque o bebê ele começa a direcionar, mas se você vê que esse olhar já não é um olhar diferente, né? Então assim são marcos do desenvolvimento. Você precisa começar a intervir. E aí a gente tem a estimulação precoce. Geralmente a estimulação precoce ela vai ser realizada por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. O psicólogo, geralmente, nessa fase do tratamento, ele entra mais com a família, não diretamente com o bebê, mas tem que ser estimulado. Ah, precisa dar o diagnóstico? Talvez não. Vamos considerar que ela está com alguns atrasos no desenvolvimento e vamos ver como que vai ser daqui para frente, né? Talvez por ser muito precoce e o diagnóstico hoje é para a vida toda, né? Então, se dá o diagnóstico de autismo, ela tem o diagnóstico de autismo para a vida toda. Então, se você quiser esperar, porque muitos profissionais, né, eles tomam a decisão de esperar para dar o diagnóstico. Mas o fato de esperar para dar o diagnóstico não quer dizer que não precisa intervir naquilo que precisa. Então, se eu já peguei por exemplo, eu faço a consulta neuropsicológica pediátrica. Na consulta, a gente faz uma avaliação com um teste que chama Denver, para ver se esse bebê, pode ser bebê de 0 a 72 meses. A gente começa a fazer uma avaliação com o bebê, né? Aí esse teste ele já é direto com os pais em consulta, com os pais e a criança e o bebê, para ver se esse bebê atingiu alguns marcos do desenvolvimento. Se a gente percebe que tem algum marco do desenvolvimento que esse bebê deveria ter atingido e não atingiu, vamos fazer a intervenção. Porque talvez não seja nada, talvez é uma criança que no tempo dela, que demorou um pouco mais, né? Porque a gente tem aquela velha história, não, no tempo dela ela vai falar, no tempo dela ela vai aprender, não existe isso, gente. Esse de no tempo dela ela vai fazer, né? O que acontece é que assim, se a gente tem um estudo que mostra que esse é o marco do desenvolvimento, então isso é ciência. A gente espera que uma criança saiba fazer tal coisa em dado momento da vida dela. Se ela não faz, a gente precisa intervir para auxiliar que ela consiga fazer. E aí, a gente vai ver, ela conseguiu, ok, sem suporte, não teve mais atraso, beleza. Agora, se eu ficar nesse papo de não, muito cedo para dar diagnóstico, muito cedo para fazer terapia, né? Muito cedo para isso, tananã. Aí, às vezes, chega lá com 3, 4, 5, 6 anos de idade, aí você pergunta, por que você não procurou antes? Ah, a médica falou que eu devia ter procurado, mas eu achei que não era nada, achei que estava no tempo dele, entende? Que aí você fala assim, com 6 anos já é muito mais difícil. Já está bem tardio, né? Porque dentro, a gente tem, todo mundo, né? Eu, você, todo mundo teve podas neurais, né? Poda neural, ela é um processo que o nosso cérebro faz de jogar fora todas as sinapses que já não têm utilidade para criar, importam tanto. para criar novas conexões. Tipo um HD. Um HD. E a gente tem algumas podas neurais ao longo do nosso ciclo vital. Então, ali num ano e 2 meses a gente tem uma, 3 anos a gente tem outra, 6 anos, isso é aproximadamente, tá? Aproximadamente 6 anos a gente tem outra. E aí joga fora tudo, aquilo como se fosse para liberar espaço para ter novas conexões. E muitas vezes dentro do autismo, na poda neural, o que acontece? O cérebro não joga fora as sinapses que foram realizadas. Aí é como se ficasse, né, para o pessoal aí de casa entender, é como se ficasse sem espaço para ter novas conexões.
E aí, onde essa criança que falava, para de falar. Onde essa criança que tinha um bom desenvolvimento social, começa a ficar mais reclusa. Por quê? Porque não tem mais espaço dentro da cabecinha dela. Então, a gente precisa estimular esse processo de sinapses, né? E esse processo é feito com as terapias. Então, não vamos esperar o tempo da criança. Vamos tentar ajudar ela. Né? Se com 2 anos ela ainda não andou, vamos procurar um profissional, porque já era para ela estar andando, né? Mesmo que com apoio. Então, assim, se não for nada, foi o tempo dela, porque, de fato, esse assunto de o tempo de cada um, ele existe, assim. Às vezes uma pessoa demora mais que a outra, às vezes a pessoa é um pouco mais devagar que a outra. Ele existe, mas a gente precisa esperar para ver. É como se eu estivesse pagando para ver se realmente meu filho é autista ou não. Estou pagando para ver se ele tem alguma coisa ou não. Não precisa, vamos intervir. Então, assim, antes de você ter o gasto que você... Porque as pessoas pensam muito em dinheiro, né? E eu sei que é importantíssimo, porque tratamentos desse tipo não são baratos, né? Eles não são tão acessíveis à população. Embora, por exemplo, no centro de reabilitação da PAI tem uma parte que é de estimulação precoce. Então, são bebês que vão para tratamento lá. Só que ainda assim é um recurso limitado, porque para a população que a gente tem, eles têm poucos atendimentos, né? Se a gente pode considerar a população de Franca. Então, muita gente fica sem atendimento. Mas eu sei que é um valor agregado alto e muita gente às vezes questiona quando vai fazer um processo de avaliação, por exemplo, o valor, né, que é um valor alto. Ele é um valor alto por quê? Porque os testes são altos, o valor dos testes, eu convido, tá, gente? Para aquela câmera, né? Diretão aqui, ali. Ó, eu convido vocês a olharem tanto a tabela de honorários do psicólogo dentro do site do Conselho, quanto os testes, né, psicológicos, os valores. Então, assim, são instrumentos que são restritos a nós profissionais, não são baratos, né? Eles têm um valor agregado muito alto e também o nosso conhecimento, tempo de formação, estudo, qualificação, etc. Então, assim, valorizem os profissionais, né? Eu estou falando da minha área, mas tem as outras áreas. A gente precisa ser valorizado. Então, às vezes a pessoa acha um pouco caro. E eu entendo que a realidade da população, de fato, os valores que são praticados, eles podem exceder as expectativas de muitas das pessoas. Entretanto, é muito mais barato você pagar para promoção de saúde, né? Prevenção, do que pós-venção e a medicalização. Eu falo que prevenção é sempre o caminho, cara. Prevenção não é caro. Desde que eu aprendi isso, eu comecei a fazer personal, estou com um nutricionista, entende? Que você tem um gasto, só que é um gasto bem investido, porque é prevenir. Então, assim, eu prefiro prevenir, no nosso caso, aqui falando de uma criança, que o meu filho tenha um bom desenvolvimento, do que eu esperar ele crescer para ver se ele desenvolveu ou não. Porque fazer com que essa criança com autismo ela regrida o nível de apoio dela com 6 anos é mais difícil. É impossível? Não, mas é muito mais difícil. Entende? Então, vamos gastar com prevenção. Eu falo isso porque é fato, gente. É muito verdade. Eu vi isso a gente vê, né, assim, principalmente a área da saúde com relação à academia, a gente vê que está muito em alta e as pessoas estão se preocupando com isso agora. Porque se eu não cuidar do meu corpo hoje, né... Você vai sofrer lá na frente. Você vai sofrer. Você vai sofrer. E muito. Se você não faz academia, se você não faz uma atividade física, a sua vitamina B12 ela pode estar baixa. Entende? E isso envolve também o processo de atenção. O pessoal até vive estressado, mas se você faz uma atividade física, né, aquilo te ajuda. E saúde mental, né, indo para a área da psicologia, não só a neuropsicologia, ela é um compilado de alimentação, de uma prática de uma atividade física, de um momento de lazer, relações que são extremamente importantes para o ser humano. O ser humano ele não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em sociedade. Então, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores que fazem a gente adoecer. E aí fica caro. Para você conseguir reverter o quadro que chegou naquele momento. É porque já virou um problema, né? Sim. Você falou a questão do... Eu gosto muito de números e tal, por mais que você não gosta, né? Já descobri, por causa da sua área.
Sou muito afim, não, Humanas. mas... Você falou da questão da criança para as pessoas que estão assistindo em casa e principalmente as mamães, né? De 0 a 2 não andou, tem alguma coisa meio errada aí. E a fala? É assim, ó, o balbúcio aos 9 meses. Pelo menos palavras Enroladas e completas. tal? Ah, Palavras completas, mamãe, papai, bebê, vovó. papá. Que já são palavras que já consegue falar, mesmo que restritas. 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses. O engatinhar dessa criança é muito importante observar, porque às vezes o bebê não engatinha, anda direto. E eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Mas quando a gente pula uma etapa do processo, sempre vai faltar algo. E o processo correto é engatinhar e andar. Né? E aí, às vezes, acha assim, nossa, meu filho é muito esperto, porque ele já andou Direto. Foi 1 ano ele andou, ele não engatinhou, mas deu 1 ano e já estava andando, né? E isso é uma informação extremamente importante para o profissional. Porque se ele pulou uma fase do desenvolvimento, né, tem alguma coisa ali que não está batendo, porque a gente precisa passar por essas fases. Né? Eu preciso balbuciar. Se eu falo direto, né, simplesmente deu 2 anos de idade, eu estou falando. Alguma coisa aconteceu, né? Porque como que ela aprendeu? Como que essa criança aprendeu a andar se ela não passou pelo processo de engatinhar? Né? Então, assim, esses pulos em marcos do desenvolvimento, eles são critérios diagnósticos para o autismo. Né? Então, a gente sempre investiga. O seu bebê engatinhava? Com quanto tempo que ele começou a engatinhar? Ele engatinhava arrastando o bumbum ou já na posição de 4, né? Ou ele Com os engatinhava dois de joelhinhos? ré. Temos que engatinha de ré, né? Aí é muito, né? Mas assim, muitos engatinham arrastando o Tem, bumbum. mas tem uns que fazem, cara. Engatinha de ré mesmo, não tô brincando. Esses são fera. Eu nunca vi, não. Nunca viu? Sério? Nunca vi. Então, assim, são marcos do desenvolvimento que a gente tem que levar em consideração. Né? O engatinhar, o balbúcio, a fala, Uhum. a enurese noturna, quando parou de fazer xixi na roupa, né? O desfraude, o desmame é importante. Quando a criança começou a ler letras isoladas ou reconhecer, né? Cores, reconhecer cores. Então, são processos do desenvolvimento que a gente tem que estar alerta para saber se aquele desenvolvimento ele está sendo saudável. Não estou falando para todo mundo em casa ficar louco e começar a prestar atenção no filho, porque uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas são coisas que são marcantes, né? Eu citei esse exemplo da criança que andou direto, né? Isso é uma coisa marcante porque, nossa, meu filho não engatinhou, não. Porque, assim, o ideal é com 8, 9 meses engatinha, 1 ano e 3 meses já está andando. Depois dos 3, 4 meses ele começa a andar. Exato. E aí, se ele pula esse engatear, não engatear, de repente você vê seu filho levantando com a mãozinha já apoiando e andando, ele pulou alguma fase do desenvolvimento, ou você não estava tão presente na vida do seu filho que você não viu ele engatinhar. Então, assim, são fatos que te marcam, que você consegue perceber. Peraí, o meu bebê, eu fico falando com ele, ele não olha, ele não direciona o olhar para o meu rosto. E a criança, né, o bebê, ele começa a direcionar o olhar para onde está vindo o som. Se ele não faz isso, isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa marcante, não dá para a gente perceber. Se a criança ela não tem o balbúcio, né, e quer começar a emitir sons com a boca, né? Poxa, nossa, meu filho está com 1 ano e meio, não está balbuciando, não fala, né? É uma coisa diferente. Meu filho não chora. E aí você não vai ficar esperando no tempo dele, né? Por exemplo, muitas falas são assim, meu bebê não chorava, era maravilhoso. Né? Como que um bebê se comunica? Com choro. Se ele sente fome, ele chora. Se ele fez cocô, ele chora. Vai fazer xixi, chora. Sente dor, chora. É o meio de comunicação do bebê. Se o seu bebê não chora, tem alguma coisa de errado. Mas tá muito errado. Não Entende? tá pouco errado. Agora não, meu bebê nunca chorou. Ela era um amorzinho quando era bebê. Nossa, não fazia um som. Isso não é legal, isso é um problema. Porque é o meio de comunicação. É igual você falar com quando você pega as crianças de 6 anos, que são muitas das que aparecem no consultório. Esse menino não para quieto 1 minuto. Poxa, é criança. Na minha época, eu brincava na rua até 10 horas da noite, se minha mãe me tirasse de lá. Eu também. Entende? Então, assim, são comportamentos que antigamente a gente percebia com mais naturalidade. Hoje em dia, a gente não vê naturalidade. Uma criança, se ela fica
em casa, sentada com o celular ou no computador, aí tá tudo certo. Porque calminho, bonzinho. Mas não tá certo, né? A gente foi feito para ter iniciativa, para explorar, para conhecer, né? E o ser humano, ele foi feito para isso. A gente tá ali para descobrir coisas. Por mais que as telas, né, computador, celular, você descobre muita coisa, não é o tato, né? Não é pegar, não é relar, não é subir em uma árvore, é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Quando a gente fala em explorar, é você não só explorar com o olho na tela do celular. É você correr, é você cair. Como uma criança perde o medo? Para ela perder o medo, ela tem que sentir medo, certo? Aí você deixa seu filho preso dentro de casa e fala que seu filho é muito medroso. Eu tenho muita queixa assim, sabe? Nossa, ele tem um medo excessivo porque não sabe, não consegue ficar no escuro, não consegue não sei o quê. Você leva seu filho para sair de casa à noite, você deixa seu filho sair de casa sozinho, pelo menos 2 minutos, com supervisão, claro. Mas, sabe? Então, você, para perder o medo, aprender a lidar com ele, você tem que ter o medo. Tem que lidar com ele, né? Para você aprender a lidar com a ansiedade, você tem que ter ansiedade. Para aprender a lidar com a frustração, você tem que ter a frustração. É aquele papo, né? Assim, Deus, não, quando você pede alguma coisa para Deus, né? Ele não é direto. Então, assim, ele não vai te dar uma casa, ele vai te dar meios para conseguir uma casa. Vai te mostrar os melhores caminhos. Exato. Né? E quando você, né, precisa de algo, você tem que ter. Se uma criança, a mãe, muitas mães fazem isso, né? Você pergunta, ele come sozinho? Não, eu que dou para ele. Por que você dá para ele a comida? É mais rápido. Eu entendo que é mais rápido, mas se você não deixar a criança comer sozinha, ela não vai aprender. E aí aquilo ali promove um atraso no desenvolvimento, que às vezes é confundido com um transtorno. Por quê? Porque a gente não deixou aquela criança ser estimulada. Eu tenho que deixar ela aprender a comer mesmo que comendo. caia, que demora, Exato. que suja e tal. Ela vai aprender a comer comendo, entendeu? Ela vai aprender que o xixi e o cocô é no vaso sanitário, no pinico, fazendo na roupinha. Então, ela vai sujar. Ela vai aprender a andar de bicicleta, caindo da bicicleta. Ela vai perder o medo do escuro, ficando no escuro, se expondo às situações. Ela vai perder o medo das coisas se ela puder vivenciar aquela situação. Porque Deus não dá coragem pra gente. Ele fala pra gente ser corajoso. Seja forte e corajoso. Ele não dá coragem pra gente. A gente que tem que ir atrás. A gente aprende a ter porque a gente foi em frente. Né? Então, assim, se eu quero algo, eu tenho que encontrar meios para conseguir. Né? Você já viu, às vezes, vídeo de criança subindo na cadeira para pegar o chocolate que estava em cima do armário? Sabe? A criança, ela vai encontrar meios. Então, se ela não está conseguindo comer, ela vai encontrar meios. Só que se você der na boca dela, ela não precisa. E, assim, a gente entra num assunto bem treta, né? Que quando um pouco culpa dos avós, dos pais ou das mães e tal, que passa medo nas crianças, né? Eu tive uma fase dessa com a minha mãe. Meu filho adorava aquelas piscinas de bolinha. Só que ele gostava daquelas que subia até lá em cima, assim, sabe? Aí um dia eu levei ele lá no shopping, adorava, velho. E a minha mãe tava junto. E aí ele começou a subir, né? Você começa a fazer um zigue-zague pra você ir lá pra cima. Minha mãe falou assim, não sobe lá não, que o homem do saco tá lá em cima. Putz, velho. Ele demorou, tipo, uns 3 meses. Quantos anos? Meu filho tem 3 e 5. 3 anos e 5 meses, Cara, ele demorou uns 3 meses pra começar a entrar na piscina de bolinha de novo. Final de semana passado que ele conseguiu dar uma volta lá em cima. Mas depois de eu conversar muito com ele, trocar muita ideia, falando que lá em cima não tem homem do saco. Então, pra você ver como é que é complicado isso. Pra isso. você ter uma base do quanto isso é importante, criança, eles estão descobrindo o mundo. Eles acreditam em tudo que a gente fala. Porque a gente é uma referência. O pai, a mãe, a tia, a madrinha. Né? Eu tenho 4 afilhados, né? Eu sou cheio dos afilhados. Então, assim, eles acreditam no que a gente fala. Então, acontece muito do responsável pela criança. E eu não estou aqui culpando, sabe? Pai, mãe, etc. Mas é um alerta, porque eu acho que o mundo mudou e as pessoas não entenderam o quanto isso é prejudicial. Nossa, meu filho é muito lerdo. Meu filho não sabe fazer tal coisa. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí é uma carapuça que a criança começa a vestir. Porque ela acredita. Ela acredita que ela é lerda. Ela acredita que ela, que ela não sabe fazer tal coisa. Ela acredita, né, que ela é burra, porque às vezes escuta. Né?
Então, assim, são palavras que você profere que a criança, ela passa a acreditar, né? Então, assim, toda vez que um pai no meu consultório começa a falar, às vezes da criança, nossa, mas ele é muito lerdo. Uma lerdeira. Eu falo assim, não, vamos começar de novo. Para seu filho estar com dificuldade para realizar o quê? Eu não quero saber na nomenclatura que você está dando. Porque a gente tem essa cultura, sabe? E é uma cultura ignorante, mas que ela tem uma prevalência muito alta na população. E é importante entender que a criança ela vai vestir a carapuça que você der para ela. Porque ela tem você como referência. É sobre isso. Sobre isso. Michel, você queria falar mais alguma coisa, cara? A gente falou de tanta coisa legal, né? Faltou Falou alguma? Bastante. Avaliação neuropsicológica, gente. Para esse ano, eu só tenho mais 2 vagas. Então, ano que vem, já começo com a avaliação em realidade virtual, mas é só em janeiro. Uhum. Mas Você aí tem já... que treinar mais esse restinho de ano aí. Deve ser complexo demais, né, velho? É um pouco complexo. Até daria para começar agora. Entretanto, a minha agenda já está cheia pro resto do ano, né? Que eu entrei em recesso dia 20 de dezembro. Então, aí eu não consigo mais colocar paciente. Aí agora só para janeiro. Mas o pessoal já pode ir entrando em contato com você e marcando. Pode agendar. Minha secretária tá lá, a gente faz o agendamento, já deixa tudo marcado. Diferente demais, hein? Fala seu arroba, seu Instagram pra galera aqui. Meu arroba é Michel Neuropsi, Instagram, né? Pode seguir lá, tem bastante informação, posto bastante conteúdo a respeito tanto de avaliação quanto de transtorno do neurodesenvolvimento, neuropsiquiátrico. Tem minha vida pessoal também, porque... Você mescla os dois, né? Legal, cara. Eu mesclo. Eu acho muito bacana essa questão, assim, do paciente te ver como um outro ser humano mesmo, né? Igual eu falei lá no início, eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai e da minha mãe e gosto de falar isso, porque quando você traz o seu pai, a sua história, a sua vida, a sua mãe, você está trazendo o seu lado humano. E eles querem ser tratados por alguém que é humano. Não é alguém que é uma autoridade ou alguém acima de você. Não. Vocês estão ali de igual para igual. A diferença é que eu tenho um conhecimento que vai te ajudar. Uhum. Né? E ponto. E eu acho isso muito bacana. Então, quando eu mostro lá no meu Instagram, fiz academia, né? Hoje lá postei uma foto do treino. Eu acho legal, porque eu estou falando às vezes para o meu paciente que ele precisa fazer academia. Né? Ele precisa fazer uma atividade física, porque isso vai ajudar ele. Não diretamente, mas tá. Entende? Uhum. Então, se ele vê que eu falo para ele fazer e eu faço, é legal. Se ele vê que eu falo para ele, você precisa experimentar uma coisa nova. Né? Eu comecei a fazer Muay Thai recentemente. Não, faz uns 5 meses já, faz um tempinho bom. Né? Porque eu queria... Eu me propus o quê? Eu quero ter uma experiência nova. Nunca fiz luta, é uma coisa que pra mim, eu sou totalmente descoordenado. E eu adorei fazer Muay Thai. Então, assim, é legal, porque eu gosto de... O que eu peço para os meus pacientes fazerem, de ir lá e fazer também. Porque eu quero ter a experiência de me sentir como ele se sente. Uhum. Então, assim, hoje, por exemplo, a academia é uma coisa que é muito difícil. Hoje já faz 1 ano que eu já estou num processo de academia. Eu tinha 98 quilos. Sério? Sério. Você tá de brincadeira. Tinha 98. Quantos quilos você pesa hoje? 70? 80. 80? Não, tô com 80, mas eu ganhei bastante. É porque sua roupa tá um pouco larguinha, né? Eu tô... a camisa de linha mais larguinha. Mas eu tô com 80 quilos e assim, foram 18 quilos em 1 ano e, assim... meu percentual de gordura acho que estava em 27, hoje em dia está em 10. Então, foi um processo muito difícil. Até criar um hábito, né? E hoje, se eu não vou... Sente falta. Por exemplo, hoje até a gente estava conversando, não estava me sentindo muito bem, estava um pouco indisposto. Mas ainda assim eu fui na academia. Se eu não vou na academia, né, eu me sinto mal. Uhum. Porque aquilo ali virou uma rotina, né? Para mim. Virou um hábito, Virou né? um hábito que... E assim, tem dia que eu não gosto, que é dia de perna, detesto. Tem. O meu foi hoje. O meu também. Nossa. Péssimo. Aí dói um pouquinho hoje, amanhã começa a ficar treta. E aí, amanhã que dói. E aí o ruim do personal é que você não consegue roubar. O meu personal ele chama o Will Freiria. Uhum. Tá, gente? Segue ele lá, ele é muito bom. E aí, ele... Assim, você não consegue roubar, né? Então, porque ele tá ali contando com você. Mas, assim, poxa, cara, sai daqui. Vai lá tomar uma aguinha rapidão. Vai lá. Vai no banheiro. Deixa
né, dá uma roubadinha e não consegue, né? Então, assim, e isso, essa questão do personal, por exemplo, eu acho muito bacana tu falar isso, né? Só para encerrar, que assim, eu identifiquei que toda vez que eu começava uma academia, eu parava, né? Pagava um plano 3 meses, fazia um só e depois não ia mais. E aí eu identifiquei que eu precisava desse alguém ali que tivesse habilidade técnica e soubesse trazer aquilo que eu precisava de verdade. E também pra te dar uns puxão de orelha, né? Exato. Tem gente que funciona assim, no tranco, né? Exatamente. Assim, né, para a atividade física eu funciono no tranco, né? Enquanto ele não me obriga, eu não faço. Então. E aí, então assim, foi uma ferramenta que eu encontrei para conseguir fazer a atividade física, né? Preciso de um personal. Aí procurei e foi muito legal, porque foi uma experiência para mim que deu certo e tô levando até hoje. Então, assim, é a gente ter a humildade de entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? A gente precisa de profissionais, pessoas específicas, estratégicas, para conseguir ter êxito. Então, assim, no meu caso foi isso. Eu precisei de um personal. Porque só ir na academia, mesmo que tenha o instrutor, né, que não é um personal propriamente dito, porque não vai estar ali só com você, eu tinha essa dificuldade, porque eu precisava de alguém ali me acompanhando. Porque se eu tivesse a oportunidade de fazer uma série a menos, eu fazia. Porque se eu não tinha uma motivação, né, às vezes, para ir... por exemplo, é legal, porque aí eu fiz uma amizade com o meu personal. Então, a gente bate um papo, discute. Enquanto eu estou fazendo um treino, é uma coisa que me estimula a fazer. E a gente precisa disso, dessa motivação, né? Para conseguir criar hábitos que sejam saudáveis. É isso aí. E parar de achar que tem um monte de doença, né? Às vezes é só uma rotina desequilibrada. Você nunca vai estar motivado todos os dias, né? Então você precisa criar o hábito para depois dar tudo certo, né? Sim. Tem dia que eu vou pra academia arrastando, velho. Arrastando. Nossa. Mas vou. Entendeu? E aí tem outros que são prazerosos, né? A gente tem que entender isso também. Nem sempre vai estar legal. Tem dia que vai estar bom, tem dia que não vai ser bom. Mas você precisa fazer, né? E às vezes você vai ficar doente, vai faltar 2 dias e também tá tudo certo, né? Então assim, fiquei gripado, não fui. Beleza, mas melhorei, é quinta-feira, tá chegando, tudo bem, mas eu vou. Eu melhorei, agora eu posso ir. Então assim, é não se culpar quando não precisa, mas também fazer sua parte. Porque hábito saudável não tem segredo. Psicólogo nenhum vai te ajudar a ter hábito saudável se você não quiser. Ele vai te ajudar a encontrar ferramentas para facilitar o seu processo, né? Se você funciona de determinada maneira para você mais fácil assim, faça assim. Se você detesta academia de todas as maneiras, então encontre uma atividade física que você Pilates, gosta, corrida, sei lá. Não necessariamente tem que ser a academia. Musculação, Apesar que musculação tem muitos estudos que comprovam, né, que a gente precisa de musculação por conta da nossa um declínio da nossa idade. Mas assim, tem outras práticas que vão estimular, né, dentro da musculação, e você faz de uma outra forma, às vezes ao ar livre, às vezes não sei. Mas tem que achar o que você gosta. Encontrar, porque se você não encontrar, você não vai fazer. E aí é sobre isso. Eu costumo falar que um hábito ruim é um vício, né? E um bom hábito é uma virtude. Eu costumo falar isso aí. Sim. Entendeu? E um bom hábito, ele elimina um hábito ruim. Sim. Porque sempre que você adquirir um bom hábito, né, ele vai... enquanto ele entra, ele vai empurrando o hábito ruim para fora. Porque quando você for fazer a coisa ruim, você se sente culpado. Você se sente culpado, às vezes estraga, às vezes você começa a ver sucesso naquilo e você vê que tal coisa está te atrapalhando a ser melhor naquilo. Aí você para com esse hábito ruim, você vai diminuindo aos poucos. Então, são coisas que você precisa inserir na sua vida para conseguir ter sucesso em outras coisas, né? Eu percebi muito que a minha vida profissional melhorou muito depois que eu comecei a fazer atividade física e ter uma alimentação mais equilibrada. Mesmo que eu fiz isso como uma experiência para mim de me propor a fazer, porque eu peço para os meus pacientes fazerem, né? Eu percebi que a minha vida profissional, ela de 2 anos para cá, mudou, né, muito. Ela deslanchou do que era há 2 anos atrás para cá, ela deslanchou. Então, ela mudou por conta da minha mudança de hábito mesmo, da mentalidade de que eu treinar tinha, né? E tal. Treinar, ter uma alimentação. Então, assim, já fiz uma dieta mais regrada, não me limito, como pizza, como hambúrguer, mas eu tenho uma alimentação regrada no meu dia a dia, tento evitar coisas que não são saudáveis.
E é sobre isso, é sobre você não ser extremo. Você não precisa ser, né, 80, mas também não precisa ser 8, né? Uhum. Tem que ter um meio termo. Tem um equilíbrio, né? Equilíbrio. Michel, obrigado, velho. Papo diferenciado aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Em falar de neuropsicologia, avaliação, que é um assunto pouco difundido, né? Uma área que ainda é pouco conhecida, tem ganhado muito espaço agora, recentemente, e com certeza vai crescer cada vez mais. Assim, é uma coisa que eu tenho visto ela crescer exponencialmente, assim, em número de pacientes. Principalmente esses óculos aí, né, de Realidade virtual. Esse negócio aí agora que você falou que começou, tipo, faz um mês, mais ou menos, que você tem o seu e tal. Esse negócio vai dar um boom, cara. Eu acho que ele vai bombar. Vai facilitar muito o nosso trabalho, vai estimular as pessoas também a fazerem o processo, porque torna o processo um pouco mais interessante. Sim. Né? Tanto para o adulto quanto para a criança. Vai ser uma novidade, né? Sim. Então junta tudo. Torna. Então isso vai ser um facilitador, na verdade. Para todos. Agregar. Para todos. Sim. Então é isso aí, cara. Muito obrigado. Manda um salve pra galera. Manda um salve pros seus pacientes, pros seus parentes, pros seus tios, tia, mãe, pai. Muito obrigado. Um beijo para minha mãe, maravilhosa. Ela chama Soleila. A gente chama ela de Sol, que é mais fácil. Minhas irmãs, Paula e Stephanie. E os meus afilhados, João Miguel, Alice, Matheus e Melissa. Um beijo enorme. Para os meus pacientes também, um abraço enorme. E é isso, gente. Precisando de mim, tô aqui. É isso aí, obrigado, velho. Eu que agradeço. Gente, ó, se vocês gostaram do Michel, tá na descrição aí o Instagram dele, tá? Chamam ele lá pra trocar uma ideia, vão cair direto no WhatsApp, né? Então, vocês agendem a consulta de vocês, mas só pro ano que vem, tá? Esse ano já fechou, graças a Deus. Né? Aí é trabalhar o restinho e descansar um pouquinho no finalzinho. finalzinho. Trabalhar o restinho de ano e depois descansa. Aí volta com tudo. Para dia 20 ao dia 6 só. Véi, eu fico maluco, sabia? Eu não consigo parar tanto tempo assim. Mas, né, tem gente que consegue desligar a chavinha. Não, eu tenho que ser, tipo assim, 15 dias, pelo menos, pra eu conseguir dar uma descansada. Entendi. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E tamo junto. Valeu. Tchau.